E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Será que todas as pessoas que não são cristãs, que não creem em Deus, elas só produzem coisas ruins? E quem é que está por trás das suas produções se elas fazem coisas boas? Será que tudo aquilo que é belo, que é bom, que exprime beleza, não é de alguma forma produzida pelo próprio Deus? Será que os cristãos só fazem coisas boas? Será que o cristão não pode consumir cultura produzida por aquele que não é cristão? É sobre isso que a gente vai falar hoje, à luz de uma doutrina que muitas vezes é desconhecida pelos cristãos, principalmente no meio evangélico. Uma doutrina que é de fundamental importância para que a gente possa entender o nosso lugar no mundo e quais são os limites daquilo que a gente pode consumir em relação àquilo que o mundo produz. É a doutrina da graça comum de Deus. Então fique comigo mais um pouco que você vai saber o que é a graça comum de Deus, beleza? Quando Adão e Eva pecaram, eles mereciam a morte, porque foi isso que Deus disse, que eles poderiam comer de todas as árvores, de todos os frutos que existiam no jardim, mas não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles morreriam. A partir de então a morte entra no mundo, e o salário do pecado é a morte. Adão e Eva mereciam a morte, mas a morte física não vem de imediato. Como então, nós que somos pecadores, que merecemos a morte por sermos quem somos, podemos subsistir diante de Deus? Podemos estar vivos diante de Deus? E aí a resposta para essa pergunta é justamente por causa da graça comum de Deus. Que graça comum de Deus eu poderia definir como bênçãos derramadas por Deus a todas as pessoas indistintamente. Mas essas bênçãos são derramadas à parte da salvação. Não se trata sobre salvação, se trata sobre bênçãos que Deus derrama a todas as pessoas, inclusive aquelas que não creem nele. E ela não é dada por merecimento, mas unicamente por causa da bondade de Deus. Por isso que é graça, que é um favor imerecido. Essa doutrina fica clara em alguns versos da Bíblia, quando, por exemplo, Jesus diz, lá no Sermão do Monte, que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, derrama chuva na horta dos justos e dos injustos. O próprio Paulo, no capítulo 14, a partir do verso 16 de Atos, também vai dizer algo parecido. Ele vai dizer o seguinte: no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Nós podemos perceber essa graça comum de Deus em vários aspectos da humanidade. Podemos perceber isso no aspecto físico, por exemplo. Por que todos os animais respiram? Por que os animais conseguem sobreviver? Por que o ser humano também consegue sobreviver respirando o ar que Deus dá? Porque justamente isso, é um ar que Deus dá. É uma graça comum de Deus derramada a todos os seres vivos, indistintamente, que faz com que a gente viva. Ou seja, o dom de viver é um dom dado por Deus para todas as pessoas, indistintamente. Os animais, inclusive, são alvos dessa graça e do cuidado de Deus. Nós podemos ver também a graça comum expressa naquilo que Deus capacita o homem na sua intelectualidade. Você acha, por exemplo, que a inteligência dada ao homem para descobrir vacinas, por exemplo, para desenvolver das mais variadas tecnologias ao longo do tempo, essas inspirações, essa capacidade que o homem tem de produzir aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é importante para a vida, ela é dada por quem? Claro que ela é dada pelo próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus que capacita o homem. E aqui não venham confundir as coisas, não é? Esse homem não estará habitado pelo Espírito Santo de Deus, mas de alguma forma o Espírito Santo de Deus age na humanidade concedendo essas graças, concedendo a graça comum de Deus, concedendo essas dádivas para que o homem possa fazer coisas boas. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então, na esfera física, na esfera intelectual, nós podemos ver a graça comum de Deus, mas também na esfera moral. Na esfera moral. O homem não é tão mau quanto ele pode ser. O homem não se produz não nasce em Hitlers todos os dias na humanidade por causa da graça comum de Deus. Porque Deus, de alguma forma, a graça comum de Deus freia o mal, freia o pecado em nós e toda a humanidade, faz com que a gente, inclusive, possa fazer coisas boas. Paulo vai dizer que o ser humano tem na sua mente, né, esse freio,
essa capacidade de discernir aquilo que é bom e ruim. Então, esse freio dado na mente humana é dado pelo próprio Deus, para que o homem não seja tão mal quanto ele pode ser. E aí Deus refreia o mal na humanidade a partir da graça comum. Por isso que nós podemos viver, mesmo diante dos problemas que temos na humanidade, o mundo ainda é habitável, é possível viver. Porque Deus refreia o mal com sua graça comum. Tanto é que é possível os pecadores fazerem coisas boas, que o próprio Jesus vai dizer isso lá em Lucas. Ele vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 33. Jesus sugere isso quando diz: "E que mérito terão, se fizerem o bem, aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim." Ou seja, é possível aquele pecador, o ímpio, aquele que não crê em Deus, aquele que não tem nenhuma relação com Deus, fazer coisas boas. E de onde vem então essa capacidade? É uma capacidade dada pelo próprio Deus. Inclusive, Deus institui as autoridades civis também como um agente de Deus para refrear o mal, para punir os maus, para honrar o bom. É isso que está lá em Romanos capítulo 13, verso de 1 a 4. As autoridades são usadas por Deus para punir os malfeitores, ou seja, de alguma forma ela está freando o mal no mundo. Um agente de Deus para frear o mal do mundo, ou seja, um agente de Deus alvo da sua graça comum. Talvez você não tenha pensado ainda sobre isso, nunca tenha pensado, atentado para essa questão. Mas é interessante, essa doutrina ela é desenvolvida após a Reforma Protestante para explicar aquilo que a gente está tentando explicar para vocês aqui, como nós podemos ver Deus, né? O mundo como um palco da glória de Deus, onde Deus se revela na humanidade e a partir da humanidade em coisas que normalmente as pessoas passam despercebidas. E mesmo aqueles que são alvo dessa graça comum de Deus não admitem e nem percebem, mas só podem fazer o bem, só há beleza, só há bondade por causa da ação do próprio Deus. E tem um aspecto dessa graça comum que nós evangélicos, de alguma forma, não compreendemos muito bem. Porque talvez eu tenha lhe convencido até aqui de que só é possível desenvolver aquilo que é bom, só é possível o homem produzir aquilo que é bom por causa de Deus. Mas quando a gente vai para o aspecto da graça comum, onde nós podemos ver a graça comum de Deus expressa, ainda que a cultura humana ela esteja corrompida pelo pecado, é possível ver sim a graça de Deus revelada através de homens pecadores. Por exemplo, da mesma forma que um homem pecador pode descobrir uma vacina que vai fazer o bem para a humanidade, ele pode produzir também aquilo que é belo. Ele pode produzir beleza. E a gente pode, inclusive, ver beleza na cultura, ver beleza na arte, naquilo que o ser humano pode produzir de arte. E aí, quando eu falo de arte, eu estou falando não de um quadro apenas pintado, que quando a gente olha para aquele quadro, ele nos traz beleza. Mas eu estou falando também de canções, eu estou falando também de livros, eu estou falando também de produção cinematográfica, dramaturga. Enfim, na arte como um aspecto geral, é possível a gente perceber, é claro que a gente vai ter que ter muita sabedoria e discernimento para poder garimpar e enxergar ali graça comum de Deus, mas é possível sim. É possível o crente consumir cultura produzida por alguém que não é crente, quando essa cultura ela não agride, quando essa arte, quando essa produção, ela não agride os valores do reino de Deus. Então, é possível a gente desfrutar e consumir cultura, atentando para alguns detalhes, atentando para os valores que estão sendo disseminados, para aquilo que está sendo incentivado, estimulado a partir de canções, por exemplo, a partir de filmes, a partir de séries, a partir daquilo que o mundo pode produzir, de livros, né? Que muita gente lê aí, e talvez você que é evangélico, você que talvez nunca tenha escutado uma música do mundo, né? Como se dizem por aí, mas possivelmente você já leu um livro que não é produzido por um cristão. Possivelmente você já leu alguma coisa que não é produzido por um cristão. E você nem atentou para isso. De que você está sendo contraditório a não ouvir determinada música, né? Uma música produzida por quem não é cristão, mas você lê um livro de alguém que não é cristão. Então há uma incongruência, há uma contradição aí. Óbvio, eu não estou aqui estimulando nem dizendo que a gente pode consumir cultura à torta e à direita. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é possível sim a gente ver o belo produzido por aquele que não é cristão, né? Assim como a gente também não pode consumir tudo que um cristão produz, porque nem todo mundo
está produzindo coisa boa também, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, diante daquilo que eu falei sobre graça comum, qual deve ser, então, a nossa reação, qual deve ser, então, a nossa posição diante dessa doutrina, em que Deus derrama bênçãos indistintamente para a humanidade, que faz com que esta humanidade produza coisas boas, coisas belas, né? Coisas que inclusive ajudam a vida nossa a ser melhor. A nossa reação diante dessa doutrina é que essa doutrina não significa que aqueles que são alvos da graça comum são salvos. E aí a gente tem que fazer essa separação. Graça comum derramada a todas as pessoas e graça salvadora, ou seja, que é derramada apenas no povo de Deus, naqueles que serão salvos. Então, é importante fazer essa distinção. Graça comum, o próprio nome já diz, é comum a todas as pessoas, e graça especial ou graça salvadora, que é uma graça derramada por Deus apenas para aqueles que são o seu povo, para aqueles que são os eleitos de Deus. Então, fazer essa distinção é importante. Outra coisa importante, a graça comum faz a gente ser mais grato a Deus. Essa doutrina nos leva a glorificar, a adorar, a louvar a Deus, porque entendemos que o ar que respiramos provém dele. Entendemos que a beleza que conseguimos enxergar no mundo, em última análise, provém do próprio Deus. E isso deve nos fazer sermos mais gratos a ele. E essa doutrina também nos tira um peso da cabeça, tira um fardo sobre nós, né? Daquela noia que muitos cristãos têm, né? De não consumir cultura produzida por quem não é crente. Essa doutrina nos faz perceber, olhar para o mundo e entender que é possível sim, pessoas que não são crentes produzir coisas boas. E que nós podemos, inclusive, consumi-las e desfrutar delas, claro, com sabedoria, né? Fazer esse discernimento. Nem tudo que o não crente faz é mal. Assim como nem tudo que um crente faz é bom, não é verdade? Então é isso aí, espero que você tenha entendido o que é graça comum. Se você não entendeu muito bem, se você tem uma opinião diferente, se você tem alguma dúvida, deixa seu comentário aí, o que é que você achou, pra gente conversar um pouco mais e tirar suas dúvidas, beleza? Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, essa semana me perguntaram lá no Instagram o que era deixar o like. Existe uma mãozinha que está aí assim, você vai simplesmente clica nela, isso é deixar o like. Mas comenta também nesse vídeo, deixa sua opinião aí, compartilha esse vídeo e se inscreva, nos ajude a chegarmos aos nossos 1000 inscritos até o fim do ano. Essa é a nossa meta, nos ajude a chegar. Se você gosta do nosso canal, compartilha para que as pessoas possam ter acesso também a essas informações, beleza? Até a próxima, se Deus quiser.